O Flamengo tem, sei lá, tem 12 para oferecer, tem 15 para oferecer, tem o que ele... E aí, cara, é aí que tá. Se você contrata um jogador por 4, vem um rival e oferece 15, você não vai vender? Vai funcionar da seguinte maneira: o Flamengo tem dinheiro e o Palmeiras e o São Paulo não tem. O Flamengo entra em campeonatos para ser campeão. O São Paulo não entra para ser campeão. E jogador nenhum gosta de ficar correndo errado o tempo todo, né? E outra coisa, o Marcos Antônio, se ele for pro Flamengo, ele vai jogar mais vezes do que ficar de fora. E lá eu posso ser campeão. Então, se colocar tudo isso na balança, a possibilidade do Marcos Antônio ir pro Flamengo é gigantesca, com Casares ou sem Casares. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver as últimas informações, novidades no mercado da bola. O Flamengo está em busca de um meio-campista, né? A bola da vez é Marcos Antônio, ele ali que é volante, um homem de saída de bola do time de São Paulo, muito bom por sinal. Um dos melhores jogadores, talvez o melhor nesse elenco do São Paulo, que vem numa situação bem complicada, não só no Brasileirão, mas também para a temporada que está prestes a começar, né? Então o Flamengo busca a contratação, São Paulo ali está bem endividado, ou seja, pode ser a oportunidade perfeita para o Flamengo conseguir tirar um bom jogador que vai poder ali suprir a necessidade no meio de campo, ainda mais com a falta de sequência do De La Cruz, né, que talvez não fique, e tantos outros que quando fica um buraco ali no meio, o Flamengo fica sem opções, ainda mais com a saída do Alan para o próprio São Paulo encaminhado, ou seja, muitas informações. O Flamengo vai em busca de um novo jogador e os paulistas ali ficaram impressionados com a força do Mengão e cravaram que o Flamengo pode tirar o jogador com muita facilidade. Tudo isso e muito mais. A partir de agora o link lá do canal do All Sport estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Bom, diante disso, então lá, o Rodriguinho que tem 20 anos vai embora. O Dória, que eu achei que não jogasse mais até, vai voltar para o São Paulo com 31 anos. Tem uma história de que pode chegar o Alan, mas pode sair o Marcos Antônio. Domingo tem Mirassol e São Paulo. Sim. E aí? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O Rodriguinho não jogava praticamente, né? O Marcos Antônio é o principal jogador do time. O Marcos Antônio tinha uma conversa diferente, né? O Marcos Antônio é hoje talvez o principal jogador do São Paulo. Ele difere de tudo que a gente está falando, porque o São Paulo conseguiu, numa sacada pouca, e por conta também da vontade do jogador, contrataram um jogador de 26 anos, que ainda não foi pago. O São Paulo está pagando o empréstimo dele, mas já está exercendo a opção de compra. O Marcos Antônio é uma exceção no meio de veteranos. O que acontece? Se o Flamengo quiser, de fato, o Marcos Antônio, ele não tem que mais negociar com a Lazio, que é quem emprestou ao São Paulo, mas sim com o São Paulo, que já está exercendo a opção de compra. O Marcos Antônio está custando para o São Paulo um preço irreal para a qualidade dele, menos de 4 milhões de euros, né? Para um jogador de 26 anos com esse talento, é barato, né, para o mercado. O Flamengo tem... sei lá, tem 12 para oferecer, tem 15 para oferecer, tem o que ele... E aí, cara, é aí que tá. Se você consegue contratar... Você tá encalacrado, é toda a lei da forca. Qual é a... Se você contrata um jogador por 4, vem um rival e oferece 15, você não vai vender? O torcedor de São Paulo quer que o São Paulo não venda. Mas, diante das dificuldades, eu não duvidaria que o São Paulo vendesse. Agora, uma coisa é vender o Marcos Antônio por, sei lá, 15, 20. Outra coisa é fazer um negócio com o Flamengo que esteja embutido o Alan, que já tem 28, que passou a temporada toda machucado passado, tal, que não tem mais um valor. Então, precisa ver exatamente qual seria o modelo desse negócio. E como você mesmo disse, como o São Paulo tem feito... quase pirraça com seu torcedor, perder o Marcos Antônio no momento seria um golpe muito duro. Eu acho até que a situação política do São Paulo dificulta a saída do Marcos Antônio e não facilita. Porque o Júlio Casares, que está esfarelando, se ele negocia seu principal jogador, ele já não está podendo nem andar na rua. Talvez ele não possa nem mais ver televisão, né? Então tem situação... Essa é uma situação que é delicada nesse ponto. É mais do que uma situação econômica, um negócio,
É uma coisa simbólica perder o melhor jogador, justamente quando o time está em grandes dificuldades, né? Essa é a questão política importante, né? Porque a torcida já não consegue olhar para a cara do Casares, vai ter protesto. Quanto tempo mais de contrato, o Marcos Antônio? Não, ele vai ser comprado em definitivo em julho, é a última parcela do empréstimo, junto à Lazio, e aí ele vai estabelecer o contrato que o São Paulo vai ser detentor dos seus direitos federativos a partir de julho, né? E não mais a Lazio. Aí ele vai estabelecer com o São Paulo o contrato que for acordado entre as partes. Aí, né, Júlio, tem um monte de coisa. Tem um empresário e tem uma figura interessante, que é o Boto. Que o Boto trabalhou com o Marcos Antônio na Europa, né? Gosta do Marcos Antônio. O Felipe Luiz também gosta. O Flamengo tentou contratar o Marcos Antônio lá atrás, quando ele voltou ao Brasil. Sim. Ele optou pelo São Paulo, porque ele teria mais chance de jogar. A Lazio também já tinha... O que continua sendo uma verdade, né? O que continua sendo uma verdade, né? Só que agora já tem o Boto, tem o BAP, tem mais dinheiro e talvez um novo modelo, uma nova proposta. Vamos ver. Imagina se acontecer isso, ô Júlio. Olha, vendemos o Marcos Antônio, hein? Estamos aqui, a gente contrata carro forte para distribuir uma grana aqui e ali, mas de qualquer maneira vendemos o Marcos Antônio e agora estamos devendo 2 meses aí de premiação para os jogadores. Que tal? Como é que no São Paulo já é assim, né? Já deve 2, paga 1, né? Atrasa 2, paga 1, atrasa 2, paga 1. O ponto do Arnaldo é perfeito, assim. Politicamente, a coisa tá tão ruim para o Casares que ele faria de tudo para não perder esse jogador, porque poderia ser a pá de cal aí, numa votação de impeachment e por aí vai, né? Entre tantos outros rolos. Agora, se por um lado o esfarelamento político da atual diretoria do São Paulo ajudaria o Marcos Antônio a ficar, ou seja, esse negócio a não sair, aí a gente teria que olhar também pro jogador, pros empresários que tomam conta do jogador, para ver se exatamente essa situação política do São Paulo não vai ser o principal ponto de argumento para ele ir para o Flamengo, mesmo que seja para esquentar banco, né? Então essa queda de braço, essa situação de empréstimo que acaba contrato, que tem que ser assinado, a gente sabe que quando o jogador tem a faca e o queijo na mão, é ele que decide, mais do que um clube ou do que outro, porque aí entra naquela dinâmica de aqui não vou jogar, corpo mole, bibibi, bobobó. Não estou falando que o Marcos Antônio vai fazer isso, mas já vimos isso ser feito, né? Inclusive pelo Felipe Coutinho lá no Liverpool para ir para o Barcelona. Entre outros casos, né? Quando o jogador tem a faca e o queijo na mão, é ele que decide. Então, se eu fosse o São Paulo, apesar de tantas preocupações da diretoria atual, trataria, número 1, de convencer o Marcos Antônio a ficar. Duríssimo. E no meio disso tudo, assuntos que se relacionam, fala. Não, eu ia falar o seguinte sobre o jogador, Marcos Antônio. Vai funcionar da seguinte maneira: o Flamengo tem dinheiro e o Palmeiras e o São Paulo não tem. O Flamengo entra em campeonatos para ser campeão. O São Paulo não entra para ser campeão. E jogador nenhum gosta de ficar correndo errado o tempo todo, né? E outra coisa, o Marcos Antônio, se ele for para o Flamengo, ele vai jogar mais vezes do que ficar de fora. Porque o Saúl já é veterano, o De La Cruz tem muitos problemas físicos, quase saiu do Flamengo, já teve aquele problema quando o diretor falou que ele não podia, o Runco falou que ele não podia mais jogar porque tinha uma contusão crônica. Então o Flamengo quer o Marcos Antônio para começar como titular, para fazer aquele motorzinho do lado de um Jorginho junto com o Pulgar, alguma coisa no meio campo. Então se ele for para o Flamengo, ele vai jogar muito mais do que ele jogaria, do que ele vai ficar de fora. Se ele for para o Flamengo, ele vai disputar títulos, vai jogar para disputar títulos. Se ele for para o Flamengo, ele vai ganhar mais do que ele ganha no São Paulo, né? E é isso. E se ele for para o Flamengo, a chance dele poder ter uma possibilidade de ir para a seleção brasileira é maior também. E o que conta mais? O jogador olha e fala assim: puto, vou ficar aqui correndo errado, toda hora ter o impeachment do presidente, o time deve, o time não é bom, a gente corre errado pra cacete, entra no campeonato só pra fazer parte do campeonato e lá eu posso ser campeão. Então, se colocar tudo isso na balança, a possibilidade do Marcos Antônio ir pro Flamengo é gigantesca, com Casares ou sem Casares.
Perfeito, exatamente. E o Flamengo no mercado? Qual que é a estratégia do Flamengo no mercado? Tem reportagem do Rodrigo Matos falando sobre isso hoje. Primeiro que o Flamengo ele tá para negociar jogador com outro clube, que é o caso do Alan no São Paulo. Além de tentar envolver o Marcos Antônio na história, ele fala, olha, eu quero alguma garantia que vocês não vão me calotear, como aconteceu o tempo todo. O Flamengo pode, tá com grana, vai fazendo. E aí, essa é a reportagem que eu tô falando aí, fala jogo duro e usa cautela anti-calote com interessados em seus atletas. Tá aí, tá com a faca, o queijo, a goiabada, o requeijão, tudo na mão, o Flamengo. Então o cara, eu quero não sei quem, tá bom, como é que você vai pagar? Vou pagar assim, assado, em 5 parcelas. Não, quero aqui, agora. Se não for assim, não tem negócio com o Flamengo. O Flamengo, vou repetir, ele opera em outro lugar no mercado do que todos os outros. Os outros ficam correndo atrás do rabo aí, contrata um, contrata outro, jogador livre e tal. E o Flamengo segue forte aí na sua espanholização, bayernização, como estão dizendo. Eu acho que tem uma novidade aí, que eu acho que é uma novidade em relação à gestão Landim muito importante. O calote, né? Porque o calote entre os clubes brasileiros é uma prática comum. Assim, não é calote de qualquer... As SAFs dão calote, né? Sim. As SAFs o Botafogo dificilmente paga. Sim. Sofreu o transfer ban agora do Almada. Transfer ban é você ficar várias situações, o outro clube protestando, o Botafogo deve para outros clubes brasileiros. Estou pegando um caso como o Botafogo. E o Internacional, que tinha o caso do Thiago Maia com o Flamengo ficou espevinhando e agora conseguiu o Vitão muito por conta dessa situação do Thiago Maia. Vocês devem até agora o Thiago Maia. Então, o Vitão, a gente quer o Vitão. Em vez de pagar 10 pelo Vitão, a gente vai pagar 5 e vai perdoar o Thiago Maia, beleza? Então, tá certo o Flamengo. Acho que para negociar qualquer jogador, mesmo que não seja aproveitado pelo Felipe Luiz e tal, para o mercado nacional é necessário garantias. Vamos lembrar a situação do Mateuzinho, que acabou sendo o herói do Corinthians na temporada passada. O Flamengo chegou a tirar o Mateuzinho do Corinthians, ele já tinha sido apresentado. Não, volta aqui, os caras não vão pagar. Só manteve o negócio porque o jogador insistiu e as receitas de placas publicitárias do Corinthians passaram a ser do Flamengo. Sim. Então, essa é a garantia. Beleza, Mateuzinho vai, mas toda a grana que entrar de placa publicitária por mês aqui, em vez de ir na conta do Corinthians, vai para nossa conta. Esse é um tipo de garantia. Então foi isso que o Flamengo buscou fazer, né? Inteligente da parte do Flamengo. Se não tiver garantia, a gente não negocia. Acabou a brincadeira. O Flamengo já viu que muitos times brasileiros, né, estão endividados e o Flamengo ali buscou alternativas para receber o seu valor. Então tá corretíssimo e a gente quer saber muito a opinião de vocês. O que vocês acham também da contratação aí de Marcos Antônio? Para mim, um bom jogador meio de campo ali com qualidade. Poderia ajudar bastante o time do Flamengo, ainda mais na temporada gigantesca que tem o Mengão. Vai buscar brigar por tudo, como já deixou claro a diretoria. E a gente quer muito saber a opinião de cada um de vocês. Comentem abaixo, deixa o like, inscreva-se no canal. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações repercutindo tudo sobre o dia a dia do Mengão e sobre as contratações nesse mercado da bola. Obrigado a todos. Valeu!